Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um direto de Dicas da Farmacêutica. Hoje, à terça-feira, excepcionalmente, para a semana já retomamos as nossas quartas-feiras e hoje vamos conversar sobre deixar de fumar. Um tema que continua sempre na ordem do dia e já vamos ver porquê. O que é que se está a passar com a prevalência em Portugal, com os nossos jovens, com os cigarros tradicionais, com os eletrónicos, com os novos dispositivos e sobre as novas técnicas e a evidência científica sobre as novas técnicas para deixar de fumar. Por isso, sejam todos muito bem-vindos. Se este tema, deixar de fumar, interessa a vós que estáis desse lado e outras pessoas, amigos, seguidores que conheçam, podem aqui convidá-los para se juntar a nós, usando aqui esta seta no canto inferior à direita. E eu queria dizer-vos também, aqui deixar-vos 2 ou 3 recomendações. Se ainda não têm a vossa revista Saúde 365 de janeiro-fevereiro, podem ainda encontrá-la nas farmácias, se ainda estiver disponível, e podem encontrá-la também online, totalmente disponível na íntegra. E aqui, se me permitem, deixem-me dizer-vos que nesta edição vem um artigo muito especial sobre o Self-Care Market Summit, sobre a terceira edição deste evento pioneiro, único em Portugal, que já vai para a terceira edição, no fim de semana de 29 e 30 de março, em Lisboa, na Cordoaria Nacional, em Belém. E vamos ter um programa recheado de talks, masterclasses, workshops, show cookings e vamos ter muitas surpresas, porque este ano preparámos muitas surpresas. Uma sunset party, uma festa de encerramento que eu ainda não posso revelar em que é que vai consistir e muitas outras surpresas que eu tenho a certeza que vão gostar muito. Quero também agradecer à Lux Woman e recomendar a leitura a todos, porque também dedicaram aqui um espaço ao Self-Care Market Summit e à importância que tem o autocuidado para cuidarmos cada vez melhor de nós próprios. Dito isto, sem mais delongas, vou chamar a Cristiana Machado, das clínicas Viver Sem Fumo, para se juntar a nós. Boa noite a todos. Vamos ver se a Cristiana já está aqui conosco. Eu vou convidá-la para se juntar a nós. Já está aqui. Olá, Cristiana, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. Como está? Tudo bem? Tudo bem, e consigo? Como é que está? Tudo bem, obrigada. Olha, está connosco desde onde? Desde o Funchal, Desde Madeira. o Funchal, porque já vamos saber tudo, mas tem clínicas espalhadas por esse mundo fora. Mas já nos vai contar onde é que estão as clínicas. Hoje está no Funchal, muito bem. Então, Cristiana, muito obrigada por ter aceitado este convite. Obrigada. Para conversarmos hoje sobre esta técnica nova. Já vamos ver onde é que se inspira aqui na medicina chinesa, a auriculoterapia, e porque é que as suas clínicas são tão diferenciadoras e que têm resultados tão interessantes nesta luta, neste desafio tão grande que é deixar de fumar e no processo durante o qual as pessoas enfrentam vários desafios e uns podem ser mais difíceis do que outros, mas já vamos falar sobre isso. Mas dizia eu, como é que nasceu este seu interesse por este tema? Como é que decidiu criar as clínicas Viver Sem Fumo? Conte-nos um bocadinho da história e como é que já está as clínicas, que é um orgulho, não é? Uma portuguesa empreendedora, como é que já tem clínicas por esse mundo fora? É verdade, surge já há alguns anos, surge em 2000 e, sensivelmente 2013, quando comecei por perceber que havia uma necessidade, de algum modo, de ajudar as pessoas que fumavam e a cuidar também delas, não só exteriormente, mas também interiormente. Então aí comecei, já estava inserida no mundo da saúde e acabei por perceber e procurar uma solução para que conseguíssemos ajudar efetivamente as pessoas a deixar de fumar de uma forma fácil, endógena e autossuficiente, sem precisarmos recorrer propriamente à medicação para que isso acontecesse e para que fosse realmente fácil, indolor e eficaz e numa única sessão. Então foi aí que encontrei a auriculoterapia, o que me tem apoiado desde então e tem ajudado centenas de pessoas já de fumar. O qual me orgulho imenso, não é? Sem Não dúvida. só já E um resultado, um benefício incrível em termos de saúde pública, porque, e não é demais dizer, mas fumar
é a principal causa evitável de doença e de morte. Portanto, teríamos menos pessoas internadas, menos doentes oncológicos, menos patologias cardiovasculares se as pessoas efetivamente não fumassem ou se deixassem de fumar. E, portanto, não é demais sublinhar esta questão. Então, começou no Funchal, a primeira clínica, mas depois rapidamente voou. É a nossa sede atualmente e rapidamente voei. Voei para Portugal continental, desde Lisboa, Porto, Braga, atualmente, e não só. Também estamos no Porto Santo, já agora também em relação às ilhas, atualmente também nos Açores, e também Suíça, Londres, e brevemente em França e mais locais que vão surgir muito em breve. Estamos mesmo numa fase de expansão a nível mundial. Cristiana, olha, antes de mais, parabéns por este percurso. É um exemplo e, obviamente, que este percurso só pode assentar em resultados fantásticos e incríveis que tem. Quer contar-nos um bocadinho sobre o que é a auriculoterapia? E depois já vamos ao processo, porque é que é uma sessão. Depois já nos explica esses pormenores mais técnicos. Mas se calhar começávamos pela a base disto tudo. O que é a auriculoterapia? Porque se calhar muitas pessoas que estão aqui connosco fumam ou conhecem alguém que fuma. Provavelmente muitas até já terão deixado ou tentado deixar de fumar. Provavelmente também muitas desistiram, ou seja, recaíram, voltaram a fumar. E muitas vezes até há uma sensação de frustração associada a isso muito grande, que é preciso combater e também desmistificar. Também aprender, não é? Cada vez que é isso mesmo, é exatamente, é um processo de aprendizagem. E quanto mais tentarem, maior é a probabilidade de sucesso e também maior a probabilidade de sucesso se forem apoiados por um profissional de saúde e com técnicas com evidência. Sem dúvida. Que é o caso da auriculoterapia. A auriculoterapia, que eu aplico eletroestimulação, que são pontos de pavilhão auricular, que são feitos através de um mapeamento e que, através de pequenos eletroestímulos, eu vou mandar pequenas condutâncias eletromagnéticas que vão tocar em pontos específicos do nosso cérebro, nosso córtex cerebral, e vão estimular ao ponto de conseguirmos fazer com que a pessoa deixe de ter vontade de fumar sem entrar em sintomas de abstinência, que é o mais importante. E, principalmente, sendo um método indolor e, acima de tudo, sem irritabilidade e sem ansiedade. Que é isso que todas as pessoas desejam. O fumador deseja deixar de fumar sem grande sacrifício, não é? E de algum modo também numa única sessão. O facto de ser uma única sessão, para ele, eu considero pelo menos um método interessante. Para mim, se eu fosse fumadora, pelo menos não tenho nada que possamos dizer que é químico e ao mesmo tempo estamos a tratar de algo endógeno, autossuficiente, natural, onde a pessoa fumadora vai fazer um processo de auto-intoxicação, mas ao mesmo tempo também de auto-limpeza. Então é tão natural que a pessoa não sente sintomas de abstinência e principalmente não se sentem ansiosos, nervosos, e isso para mim é fundamental no meu método e no sucesso que a auriculoterapia tem por eletroestimulação, porque uma única sessão também é o suficiente para deixar de fumar. Realmente é incrível. A capacidade que o nosso corpo tem, não é? De mudar o chip, de alterar o paradigma, não é? Mas fala-nos um bocadinho mais. Então vamos lá ver aqui. Uma orelha, não é? Falava na compultura. De facto, a compultura também está presente, mas também é um método, mas não é um método que nós efetivamente usamos. A compultura pode resultar, e todos os métodos são, para mim, métodos muito viáveis e muito todos eles são interessantíssimos, logo que funcionem. Nem todas as pessoas funcionam, há vários métodos e há várias pessoas com estilos diferentes, personalidades diferentes, e não há um método específico e o ideal para uma pessoa. Há vários métodos, que depois há um método que se encaixa melhor com uma determinada personalidade e com um determinado estilo de pessoa, e há outros que se encaixam melhor com outro tipo de personalidade e de pessoa. Ainda assim, sempre acompanhados com um profissional de saúde, é sempre diferente, é sempre mais assertivo e mais efetivo, porque aqui o mais importante não é só deixar de fumar, e sim manter-se para todo e sempre não fumador. Exatamente. E só podemos considerar um ex-fumador se não fumar até 1 ano. Portanto, é preciso deixar de fumar pelo menos durante 1 ano para, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, essa pessoa ser considerada um ex-fumador. E outra nota importante é que também vai ser sempre um ex-fumador. Mas, é verdade. Cristiana, diga-nos uma coisa, para nós entendermos bem, há agulhas, não há agulhas, como é que se consegue só estimular, corrija-me se eu estiver a dizer algo errado, estimulando alguns pontos da nossa orelha, como é que se consegue? É inspirado na medicina chinesa. Então,
É e não é. Também tem a parte ocidental. O Dr. Paulo Noger, já agora deixa-me referir, em 1959 ele desenvolveu, ele acabou por perceber que cauterizando, queimando determinados pontos do pavilhão auricular, que ajudava a aliviar determinados sintomas, nomeadamente a ansiedade, até mesmo a dor da ciática, alguns vícios. Então ele começou a aplicar cauterização, ou seja, queimava determinados pontos. Hoje em dia, com a evolução dos tempos, temos a possibilidade de termos uma máquina, temos uma aparatologia, temos um aparelho que nos faz uma leitura das atividades neuronais, faz os outputs e depois então dá-me essa possibilidade de eu fazer esse diagnóstico. Cada pessoa tem o seu diagnóstico também diferente, para depois então eu aplico os inputs, mediante o diagnóstico que foi feito em consultório. Daí eu ter que identificar primeiramente a parte comportamental, a parte dos smoking triggers de cada fumador, para depois então eu fazer o diagnóstico e aplicar esse mesmo diagnóstico mediante o valor de frequência que a própria máquina vai parametrizar. Hoje em dia é muito mais interessante nesse âmbito, porque eu tenho realmente essa possibilidade de diagnosticar valores de frequência e não é com agulhas, é com eletroestimulação. É apenas um pequeno manipulo, estamos a falar de correntes, polo positivo, negativo, eu trabalho com o positivo, onde faço os pequenos inputs de maneira a que, por eletroestimulação, daí ser mais incisivo. Não é invasivo, não é com agulhas, mas é bem incisivo nos pontos que são pretendidos estimular e de algum modo consideremos, vejamos assim, são pontos que estão inflamados e eu tenho como intenção desinflamá-los e mandar pequenos estímulos que através dos canais sinápticos vão chegar até àqueles receptores e vão então conseguir como que saturá-los. A partir do momento que eles ficam saturados, eles vão metabolizar de uma forma endógena autossuficiente para se conseguirem auto-intoxicar, para depois se auto-intoxicar, sem precisar de recorrer, uma vez mais, a fármacos, que também são muito interessantes, mas que nem sempre o indivíduo fumador está preparado para só recorrer a fármaco sem um especialista. Exatamente, e há vários tratamentos. Temos a E olha, terapêutica de substituição da nicotina, temos medicamentos para deixar de fumar, vários, não é, disponíveis no mercado, mas também terapêutica cognitiva comportamental, também com outros resultados, não é? Portanto, por vezes até a conjugação é isso. de várias técnicas, não é? É isso mesmo que eu ia dizer. Terapia cognitiva comportamental, em conjugação com outras técnicas, é sempre uma mais-valia. Pode-se perfeitamente recorrer a algo farmacêutico, a um produto farmacêutico, ainda assim, sempre um fármaco com o acompanhamento de uma terapia cognitiva comportamental. Então, aí sim, temos excelentes resultados. Mas A pronto, associação, não é, de eu várias falo melhor que técnicas, ninguém sabe disso. não é? Várias técnicas criam uma sinergia. Com certeza. Dentro da auriculoterapia, por eletroestimulação, o que eu considero é que nós conseguimos criar aqui uma sinergia mais unânime, no sentido em que conseguimos tocar em todos os pontos, de certo modo, eu consigo, porque fumar é uma dependência, não é? E é uma não só química, mas também emocional, psicológica, aliás, onde incorpora a comportamental e a emocional. E enquanto que na farmacologia nós vamos olhar mais para o lado da dependência química, na auriculoterapia nós conseguimos tocar em todos os pontos. Conseguimos não só irmos pelo lado também da parte química, física, que a nicotina provoca no indivíduo fumador, mas também consigo depois acalmar o sistema nervoso e ao mesmo tempo também criar aqui estratégias para a parte comportamental. Oh, Cristiana, e quantas pessoas é que já ajudou? Quantas pessoas é que já deixaram de fumar com a auriculoterapia nas suas clínicas? Olha, ao todo, durante estes anos todos, nós temos estatística, muita estatística, aliás, porque nós queremos publicar e temos que ser auditáveis e temos toda a estatística connosco e temos pessoas dentro da empresa que realmente estão muito focados na parte da estatística. É muito importante para uma empresa ter sempre estatística muito bem aprimorada e... Sem dúvida. E neste caso, mais do que estatística, estamos a falar de resultados em saúde. Incríveis! Mais do que estatística, é efetivamente os resultados que nós temos vindo a comprovar já ao longo dos anos. Eu posso dizer que no ano passado, assim, falando no último ano, eu ajudei mais de 3 mil pessoas a deixar de fumar. Foram muitas pessoas. Muitas pessoas. Quando nós pensamos na prevalência em Portugal, não é? Cerca de 20%, estamos a falar de um número com um impacto. Portugal e não só, Suíça também, já incorpora aí também a Suíça. UK já foi mais para a reta final de 2024. Ainda assim, eu vou considerar só Suíça e Portugal e ilhas. Vá. Foram mais de 3 mil pessoas que eu ajudei a deixar de fumar com um método indolor e extremamente eficiente. Quando falamos
quando falamos que a própria Organização Mundial da Saúde categoriza o fumar como uma doença crónica. Sendo crónica, considero que estou a fazer um excelente trabalho, o qual me sinto muito orgulhosa por isso. E certamente que a Paula, também como farmacêutica, cada vez que ajuda também um fumador a deixar de fumar, também se sente um orgulho imenso dentro de si. Sem dúvida, mesmo, é mesmo incrível, é mesmo dar mais e melhor saúde, anos de vida, qualidade de vida, é tudo. Não é só o que se vê exteriormente, e acho que de algum modo, Sim. e volta àquilo que a Paula referia no início, o que é que me leva a ir à busca disto? O meu avô era médico dentista e o meu avô fumava os kentuckys. Então, quando eu entrava no consultório, aquilo fazia-me imensa confusão. Mas a verdade é que nunca eu podia ter fumado, não é? Porque eu realizo a auriculoterapia há 13 anos e nunca fui nunca me puxou para fumar. E acho que de algum modo foi, não só porque sou mulher, não é? Eu gosto da parte da beleza, estética, exterior, mas também sempre me preocupou a parte interna de nossa. Se nós falamos em longevidade, se nós falamos em bem-estar, em qualidade de vida, em vivermos mais anos, então nós vamos fazer algo que nos vai prejudicar, e hoje cada vez mais sabemos o quão mal faz o cigarro, quanto nos traz de algo que nos possa prejudicar em termos de saúde. Então não vamos, eu pelo menos penso assim, mas também temos que ser fortes para isso, não é? Porque o mal é começarmos, e a idade mais, eu diria, dramática para começarem a fumar, infelizmente é na camada mais jovem, e é Sem os dúvida. 14. Há 2 picos em Portugal de iniciação, não é? Por Ali, volta dos 14 e dos 18. é rara a pessoa, já me aconteceu, eu tive já já tive casos de aos 6 anos, 7, 8, mas efetivamente a média, eu tive já casos nessas idades, ainda assim a média está efetivamente entre os 14, 15, 16 anos no máximo, quando iniciou. Quando o processo iniciou um pouco mais tarde, estamos a falar muitas vezes em alguma situação controversa, ou desde algum desgosto, ou uma perda, ou algum sentimento de frustração, ou alguma situação que ocorre na vida, então aí começam a fumar num estágio mais tardio. Essas pessoas não é que sejam nem mais difíceis, nem mais fáceis, não há aquela pessoa mais difícil ou mais fácil de ajudar. Cada caso é um caso, não é? Caso de eu ter a necessidade de fazer em modelo de consulta, faria em modelo de grupo. Juntava um grupo pela manhã e faria 40, 50 pessoas, mas não faço em modelo de consulta, porque tenho esse cuidado de perceber caso a caso, mas efetivamente são alguns casos mais delicados que outros, mas não é por fumar, muitas vezes perguntam-me isso, não é por fumar mais nem por fumar menos, talvez até aquela pessoa que se controla, que só fuma ao fim de semana, é uma pessoa completamente diferente na maneira de fumar. Obviamente, a pessoa que fuma todos os dias, que já tem um padrão, que já a vem a acompanhar ao longo dos últimos anos naquele padrão, se deixa de fumar e se deixa de fumar só um período de tempo, se porventura tem alguma recaída, essa recaída vai acrescentar algo que há pouco a Paula dizia que virou ex-fumador, efetivamente, mas em total abstinência, Paula. Basta fumar um cigarro para a pessoa não conseguir e voltar ao mesmo padrão que estava já no seu subconsciente, bem guardadinho lá atrás. Ou mais até, não é? Fumar. Exatamente. Por vezes os doentes até nos relatam mais. E eu estou a dizer doentes de propósito, porque a Cristiana já falou 2 vezes em doença e muitas vezes diz, fumar é um hábito, fumar é um vício. É muito mais do que isso, é uma doença, como dizia há pouco, não é? É muito mais do que isso, é uma doença crónica e reconhecida pela Organização Mundial da Saúde como tal. É muito mais do que isso. Mas, portanto, eu em consulta não uso muito a palavra de vício, deixo mais que sejam as pessoas a dizerem que é um vício. Eu considero mais um hábito, uma dependência, uma dependência. A dependência lá está a química e a psicológica, que é e a emocional, que muitas vezes, embora a química tenha um poder bastante ativo na forma, no ato em si de fumar, mas a parte comportamental e a parte emocional é qualquer coisa na forma. Sem dúvida. Porque as pessoas acreditam mesmo que sem aquilo, que sem o cigarro, não conseguem fazer determinadas ações, determinados comportamentos, como entrar no carro e antes de entrar fumar um cigarro, atender o telefone e fumar um cigarro. Ou seja, há comportamentos, ação versus reação. É como tomar o café e fumar. É como a terminar de almoçar e tenho que fumar, tenho que tomar o café e fumar para transitar para uma outra ação. São só comportamentos, são só hábitos, rotinas que a pessoa criou no seu dia-a-dia e que estagnou ali pensando ela que aquilo é que lhe dá o verdadeiro prazer. Fumar não é
é prazeroso, não vou dizer que não. Liberta realmente uma quantidade de neurotransmissores, desde dopamina, serotonina, noradrenalina, que são neurotransmissores do prazer. Realmente dá, no momento, prazer em fumar, só que depois também são ciclos curtos, períodos, ciclos de Curtíssimo. tempo É, curtíssimos. é um pique e já está. É um pico prazer, é realmente muito instantâneo, é muito momentâneo, mas depois também rapidamente escala e vem a abstinência. Então, estão sempre em recompensa, abstinência, necessidade de recompensa, abstinência. E este escalar diariamente entre abstinência, recompensa, não é de todo estável. Logo, o fumador, não possamos considerar um fumador totalmente, e desculpem-me quem me está a ver, totalmente calmo, sereno, tranquilo, porque está sempre a depender de uma droga, que é a droga chamada nicotina. Olha, e vantagens. Temos aqui uma pessoa que está a referir um ponto que disse há pouco que é muito importante. Uma das vantagens deste método, que é relatado, há estudos que apontam mais no sentido da evidência científica, outros dizem que até pode ser mais controverso, que é preciso mais estudos, e precisamos sempre de mais estudos, não é? A ciência não para, mas uma das vantagens que é aqui sempre elencada é a questão que dizia há pouco de o síndrome de abstinência ou de privação ser praticamente, ser muito, muito, muito reduzido ou praticamente É nulo. isso. Isso para mim é a grande vantagem. Outra das grandes vantagens é de facto, numa única sessão, conseguir-se o grande objetivo, que é deixar de fumar. Muitas pessoas ficam muito admiradas quando tentam marcar, outras. A maioria já vem por recomendação de amigos que já fizeram, o que é muito gratificante para nós, como equipa. Ainda assim, uma das grandes vantagens é efetivamente o deixar de fumar numa única sessão. E depois por ser um método natural, por não termos que introduzir nada no nosso organismo químico, que também de algum modo também vai provocar, de certo modo, alguma dependência, não é? Porque deixar de fumar por reposição, seja ela o princípio ativo que for que esteja presente na sua composição, não deixa de ser algo químico. Poderá resulta lindamente, mas é sempre algo diferente e de algo mais natural o processo da auriculoterapia por eletroestimulação. Oh, Cristiana, uma vez mais, parabéns, porque os testemunhos não param de surgir aqui no ecrã. Não sei se te consegue acompanhar à medida que vai aqui, vamos conversando, mas de facto, muitos testemunhos de pessoas a dizer que deixaram de fumar Nunca mais. consigo com esta técnica. E que de facto recomendam e que deixaram de fumar numa sessão. Entretanto, surgiu aqui outra questão, que é onde é que está presente? Eu pedi-lhe que repetisse novamente, por favor, onde é que as clínicas estão presentes, as clínicas Viver Sem Fumo. Então, nós E como temos, é que podem marcar consulta? temos uma espécie de call center, diria, e o nosso call center é a nossa sede, a nossa clínica, só que depois transformou-se num call center porque todos os dias caem tantas chamadas que nós tivemos que transformar as nossas pequenas salas, muito acolhedoras, em call center. Então temos a nossa equipa a trabalhar diariamente, afincadamente e com muito... Eu acho que por trás disto, deixa-me que lhe diga, Paula, também, com muito carinho e com muito amor e com muita dedicação. É isso que a minha equipa tem. Não só eu em consultório, mas na equipa no geral. Então nós temos o nosso call center que está sediado na Madeira, mesmo no centro da Madeira, mesmo em frente à Igreja da Sé, deixe-me que lhe diga que é mesmo ali bem central e bem Sim, sim, posicionado. sim. Cima do café, já agora deixe-me dizer-lhe, por cima do café Apolo, que é um café emblemático cá na região. E depois estamos também em Lisboa e no Porto, nas clínicas Malo Dental. É uma relação de há 20 anos com a Maló, neste caso com o Dr. Paulo Maló, é família, ainda esta jantar na minha casa, é como se fosse família para mim. Então temos parceria com ele nas clínicas Malo Dental, Lisboa e Porto. E estamos também na Mutual Clinic em Braga, com o Dr. Manuel Campos, que é dermatologista, o qual também lhe mando diretamente um beijinho se tiver a oportunidade de me estar a ver, o qual nos acolheu de uma forma muito carinhosa. E estamos também na Suíça. Na Suíça estamos neste momento em 4 localizações diferentes. Começámos na Suíça de uma forma muito interessante. Aliás, nós temos estado nesta fase de expansão. Não somos nós que vamos à procura, são as pessoas que acabam por nos convidar depois de ver os resultados, o que para nós é hiper mega gratificante. É Então, claro, é um reconhecimento, não é? Do é mérito verdade. do trabalho destes anos todos, não é? Estarei há 2 anos na Suíça, em Ferrembach. Entretanto, já estamos em Genebra, em Zurique e em Basel.
a correr de uma forma maravilhosamente bem, posso lhe dizer. Claro que isto depois também acarreta da minha parte uma correria no meu dia a dia, mas essa já é. Por isso é que eu lhe perguntei no início, onde é que está hoje? Claro, essa é a minha rotina. E nós, é quase o fumador, não é? O fumador tem a sua rotina e eu tenho a minha rotina. E dentro da minha rotina já está incorporado, já está em viajar. Fazer malas, entre malas e né? Entre viagem, avião, apanhar avião, deixar uma casa, chegar a outra e ter que, de algum modo, ser organizado internamente. E É, psicologicamente, é verdade. muito importante. Força para conseguirmos não estarmos só num mesmo local, nem sempre é fácil andarmos com a casa às costas, né? Mas é por uma boa razão e eu, uma vez mais, refiro, é um orgulho e um privilégio cada pessoa que eu consigo ajudar. E são muitas. Nós temos uma taxa de sucesso na ordem, deixe-me que lhe diga, Paula, na ordem dos 90%. É muito. É É que há incrível. incrível. É que há dias o senhor dizia mesmo, Cristiana, que fosse na ordem dos 20%, 30%, Que é a já era média. incrível. Temos que dizer que é a Agora, média. Que é imagine, a média das consultas de cessação com tabágica. certeza. Agora imagina o que é 90% 90%. de sucesso. É muito, muito sucesso. É Ou muito. seja, em cada 10 pessoas que vão ter consigo, A 9 deixa 9 de fumar, deixam de fumar. precisamente. E ao fim de um ano, que é o tempo que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, considera para ser ex-fumadores, são ex-fumadores, não é? Nós fazemos esse trabalho contínuo. Nós temos um departamento, quando alguém liga para nós, passa por um departamento, que é o departamento de call center, de marcações, não é? E logo após a terapia, eles passam a ser acompanhados por um outro departamento, que é o departamento de follow-up. Isso para nós Isso é é essencial, claro. sempre um acompanhamento, onde depois, ainda dentro desse departamento, haverá uma filtragem, haverá uma seriação de perguntas que foram programadas por mim e não só, também por nosso psicólogo, o qual essa seriação é feita e depois, após então a terapia, quer o departamento entra em contacto após 7 dias, após um mês e após meio ano. Se porventura houver, por alguma razão, for necessário essa pessoa entrar em contato connosco também estão sempre disponíveis em termos de call center, para falarem com a call center, não, peço desculpa, em termos de follow-up, temos sempre a nossa equipa preparada para receber esses contactos e se for o caso também está alguém a falar comigo. É só parabéns, é só elogios e parabéns. Então, estava a ler e estava aqui um bocadinho a fugir as palavras. Pessoas fantásticas. Obrigada, não estou a ver quem é, mas muito obrigada de coração. Esse acompanhamento que nós fazemos, quero dizer eu que tenho então uma equipa a fazê-lo, mas tenho também dentro da equipa um psicólogo que, se porventura, naqueles casos que os tais, a tal pessoa das 10, a tal que não consegue por alguma razão, ou porque veio por imposição de algum familiar, ou veio contrariado, ou algum jovem que o pai ou a mãe, de algum modo, também orientou para que fosse assim. Está tudo certo. Se por alguma razão não conseguiu, nós temos o psicólogo que entra logo em ação e é muito poucos dias depois da terapia. Ou seja, nós estamos sempre atentos às pessoas após a consulta. Isso é muito importante, porque sabemos que isso, de facto, é um bom preditor do sucesso também do tratamento, não é? E deixe que lhe diga, Paula, estamos atentos, não é? E não só, após meio ano, nós até recomendamos que venham fazer um novo reforço. Entre meio ano a um ano, vá. Eu sugiro que seja a meio ano para que não haja efetivamente nenhuma recaída. Lá está, como a Organização Mundial da Saúde refere, que após um ano já se pode considerar que é um ex-fumador que foi bem sucedido, correu maravilhosamente bem. Então, antes que isso aconteça, algo menos interessante, nós até após meio ano, não deixamos passar muito, fazem então o reforço. Então é isso. Cristiana, e pode-se usar a auriculoterapia também noutras situações, sem ser no tabagismo? É assim, Paula, eu em termos de tempo, eu já só tenho tempo para me focar e eu gosto muito de me focar numa única área e trabalhar lá 100%. Poderíamos dizer que sim. Ainda assim, eu foco-me no tabagismo, nas estações antitabágicas. Agora, o que acontece é o seguinte, a auriculoterapia, como acalma o sistema nervoso central, por que não usar, até mesmo só para esse efeito? Eu tenho pessoas, Paula, que me continuam a acompanhar há uns belos anos, há uns longos anos para cá. Porquê? Porque efetivamente se sentem mais calmos, se sentem mais relaxados cada vez que se somete à terapia. Então acabam por vir
quando eles querem, quando eles desejam, ligam para a equipa, marcam a consulta e vêm. E tem pessoas a dizerem, olha, eu quero descer, eu tenho um senhor na Suíça que de 2 em 2 meses faz comigo a terapia só porque se sente mais calmo e mais relaxado cada vez que faz a terapia para deixar de fumar, através da auriculoterapia por eletroestimulação. Olha, mais testemunhos de mais pessoas que já tinham tentado todas as técnicas e mais algumas e que conseguiram com a auriculoterapia. Mas eu até lhe fazia essa pergunta. Fica gravado, Paulo, eu consigo depois A ver. live fica gravada, mas os comentários não ficam. Eles voam e desaparecem. Fazer semanas de tratamento foi a melhor coisa que fiz. Recomendo, obrigada. Um beijinho. Com licença. Márcia Henriques. Um beijinho, Márcia. Um beijinho. Fico tão contente. Foram tantos. Mesmo aqui o clube de fãs, os testemunhos todos, que são de facto são impressionantes. Porque esta taxa de sucesso que dizia de 90% é realmente impressionante. Ai, são tantas pessoas, não é? É. Nós temos dentro da equipa também alguém que faz um trabalho interno e muito bem feito, que é buscar esses testemunhos. Ou seja, nós temos eu tenho um link que diariamente, eu faço as consultas de vez em quando, lá vou eu os meus links em termos de resultado, em termos de como é que está a correr os meus follow-ups, mas também em termos de testemunhos. E então temos a Amélia Carvalho, um beijinho, a Amélia veio à televisão falar comigo no programa da SIC e a Amélia foi um caso de sucesso, efetivamente. Beijinho, Amélia. Ai, peço desculpa. Olha, nunca pensei que entrasse tantas pessoas que eu tenho um carinho tão especial e que efetivamente fui eu que as ajudei a deixar de fumar e a criar aqui uma vida melhor, uma vida cheia de saúde, ou seja, eu salvo famílias. Eu, a Paula, todas as pessoas que realmente, nós profissionais que ajudamos pessoas a deixar de fumar, nós salvamos não só a pessoa fumadora, mas acima de tudo salvamos a família da pessoa fumadora. Porque são famílias que se destroem derivado ao tabagismo. E às suas consequências, muitas vezes, não é? Muitas vezes e que, infelizmente, Todas cada as vez doenças que provoca, todas as doenças, todas as comorbidades possam aparecer, o facto fumar provoca. de não ajuda em nada. Isso é inequívoco, não é? Mas apesar das pessoas saberem, não é? Mas Hoje há uma comunicação, uma informação sobre os malefícios, não é? Que o tabaco provoca, apesar disso, continuam a fumar e continuam os jovens a começar a fumar, não é? E portanto temos que continuar nesta luta nós também. E porquê, Paula? Porque a indústria tabaqueira Claro, trabalha claro, vem com claro. outros mecanismos para se fumar, menos com menos cheiro, de algum modo esteticamente Novos dispositivos, todo. Claro, aerossóis, vamos lá saber o que é que está a provocar, não é? claro. Nomeadamente. Vamos ter que esperar mais anos para saber isso tudo, as consequências todas. Já estão a ser Para termos os estudos destes comparativamente com os cigarros ditos tradicionais. com certeza. E mudar, efetivamente, não é parar. Exatamente, exatamente. Olha, outra vantagem é que não se engorda. Olha, não engorda. Que é um dos grandes riscos. Gosta. Um beijinho, Paulo. Que é um dos receios, não é, Cristiana? Sim. Um dos receios das pessoas é mesmo esse, é engordar e engordar vários quilos por deixar de fumar. Mas, ó Paula, a Paula como não fumadora, espero, Sim, sim. como eu, nós temos controle na nossa forma como estamos perante a comida, como somos perante a alimentação, não é? Nós queremos ter um estilo de vida saudável, então se queremos e estamos focados nessa parte, deixar de fumar não tem que obrigatoriamente acarretar, aliás, pelo contrário, quem deixa de fumar está à procura de um estilo de vida saudável. E a parte do exercício físico, a parte da alimentação, está incluída também no estilo de vida saudável, acima de tudo, não é? Então, quando eu penso deixar de fumar, eu sou fumador, penso deixar de fumar, eu vou incluir, eu vou mudar também aqui estilos na minha vida, formas de estar perante os desafios que a vida me propõe, nomeadamente, talvez, comer melhor, alimentar melhor, hidratar melhor e fazer... Exercício físico que vai ajudar imenso. Paulo, deixa-me que lhe diga, é das coisas mais importantes, até para a libertação da dopamina, da serotonina, dos tais as endorfinas. Também lhe dá das endorfinas que o próprio cigarro também proporciona
Por isso, a prática de exercício físico, para quem deixa de fumar, é a melhor coisa que podem fazer. Já para não falar também na parte da hidratação, nomeadamente eu recomendo sempre muito beberem água, tomarem o seu chazinho, mas o exercício físico, de facto, há quem deixa até só de fumar através do exercício físico, que é ótimo. Não há, é o que eu digo, o que importa é que a pessoa consiga deixar de fumar. Não há um Claro. método nem pior. Há métodos e há pessoas e há estilos. E depois é importante deixarem Mas efetivamente de ser com o fumar. mínimo de sofrimento é importante. E já agora, voltando à questão do engordar, o facto da pessoa não andar nervosa, não andar ansiosa, também não vai entrar, e vou usar um Claro. termo A de fome alguém, emocional, não é? Comer a ansiedade. e tal e qual. Se a pessoa me estiver a ver, ela vai saber de quem eu estou a falar, onde ela dizia que chegava a casa e que entrava em modo aspirador quando tentava deixar de fumar sozinha. Então, como deixa de fumar com recurso à auriculoterapia, quando ela deixou de fumar connosco, ela não engordou, porque ela também deixou de entrar em modo aspirador quando chegou a casa. Ela não sentiu mais necessidade de fazer uma recompensa, ou seja, de recompensar uma coisa pela outra. Eu deixo de fumar, mas eu também não tenho necessidade de recompensar porque eu não ando nervosa. E se a pessoa não anda nervosa, não tem necessidade de ir comer compulsivamente, porque anda calma, tranquila, e uma vez mais eu estou a ler. Tão bom. É só testemunhos e agradecimentos ao seu trabalho. Oh, Cristiana, diga-me uma coisa: o nosso tempo passa aqui a voar, quer deixar uma mensagem final para quem está aqui connosco? Bom, uma mensagem final. Como há pouco referia, se hoje se fala tanto em longevidade, se queremos viver os tais 200 ou mais anos, vamos lá então olhar para e focar-nos. Acho que a nossa vida é feita de um propósito e o foco naquilo que mais desejamos para nós como pessoas. Nós amamos muito os nossos filhos, nós amamos muito os nossos pais, nós amamos muito os nossos irmãos, mas acho que em primeiro lugar temos que nos amar a nós próprios. E é essa a grande mensagem que eu quero deixar. Eu sempre tive essa forma de pensar para mim e para comigo, para com a minha pessoa. Eu, para estar bem para com todos, para com as pessoas e não só, e também perante a minha família, eu tenho que cuidar acima de tudo de mim, eu tenho que estar bem. E fumar não faria parte, nunca faria parte de um bom foco, de uma boa conduta de vida para mim, para mim. Então daí eu nunca ter optado por fumar, nomeadamente também na questão das bebidas alcoólicas, também foi uma coisa que eu também nunca optei, mas isso foi a minha forma de ver a vida dessa forma, dessa maneira. E eu recomendo, mas quem entrou não é criticável, é só apenas de dar como sugestão realmente procurarem ajuda. Procurem o quanto antes, o quanto mais cedo, não deixem passar muitos anos, porque o problema, entre aspas, não está no tempo que demora depois a nicotina a desaparecer e a sair do organismo. O problema está nos anos que a nicotina permaneceu no organismo. Aí é que está o problema, porque depois há um tempo, nós somos células, as células têm memória e há um tempo para fazermos esse reset da célula que entretanto sofreu dano. Por isso, quanto mais tempo ou quanto mais rápido deixarem de fumar, mais rápido vão ver a célula a regenerar e a ficarem pessoas saudáveis, não só bonitas por fora, mas principalmente bem de saúde por dentro. E isso para mim é o mais importante. Oh, Cristiana, de facto a mensagem é essa, e se me permite acrescentar, e também nunca é tarde para deixar de fumar. Nunca. Portanto, em qualquer idade, não desistam, não é tarde. E também quem já tentou e recaiu, também não desista, porque quanto mais vezes tentar, mais se aproxima do sucesso. E como vimos, temos aqui um método com resultados, taxas de sucesso da ordem dos 90%, o que comparativamente às consultas de cessação tabágica de médicos, psicólogos, farmacêuticos, que geralmente rondam os 20, 30%, é realmente, são números impressionantes. E por isso, parabéns pelo trabalho que tem feito, pelas clínicas que já têm em Portugal e por esse mundo fora. E já várias pessoas perguntaram onde é que são as clínicas, já dissemos 2 vezes. Eu diria que escrevam aqui, por favor, através de mensagem para o Instagram das clínicas Viver Sem Fumo, não é? Ou vão ao site e têm todos. Viversemfumo.com, Paula. Peço Ok. desculpa. Podia repetir, por favor? Viversemfumo.com. Está Pronto. lá tudo. Tem lá tem tudo, desde quem somos, desde onde é que temos as clínicas, desde de algumas perguntinhas e algumas respostas também de algumas dúvidas que possam surgir, o próprio número para contacto para marcação, desde o voucher, desde miminhos que nós por vezes também lançamos, ainda agora em março vamos lançar Março Sem Maço, que é uma campanha com 20% de desconto.
E é sempre coisinhas assim, miminhos, vamos agora no Dia dos Namorados também fizemos. Estamos atentos a determinadas alturas do ano para proporcionar de algum modo também a possibilidade das pessoas. Não é, eu não considero, quando falamos em saúde e quando falamos em algo que a pessoa vai ganhar tanta qualidade de vida, eu não considero o valor que nós aplicamos, não considero de todo um valor alto. Ainda assim, gostamos sempre de proporcionar um miminho e então criamos essas campanhas por vezes ou de algum modo de poder fazer com que as pessoas procurem no site e comprem e que adquiram o nosso voucher, nomeadamente agora em março vamos ter o março sem maço e então aí terão 20% de desconto na consulta. E temos Olha, e ainda, nem de propósito. deixa-me só para terminar, temos ainda também, para além das consultas, para além da terapia, da auriculoterapia para transformação, nós também temos os nossos suplementos naturais que ajudam após a terapia, após a consulta. Um deles é sempre o apoio em termos daquilo que se faz em consultório. Nós depois queremos dar ali um apoio contínuo, pelo menos naqueles 21 dias, a 30 dias, que é o tempo realmente que as rotinas viram hábito, então há aquela mudança de rotina. Então queremos garantir, perceber e de algum modo dar aquele aconchego que é através não só do tal contacto telefónico, mas também através da suplementação que nós sugerimos após a consulta. Um A deles tal para sinergia, não é? A sinergia que falávamos há isso, pouco. acalmar o sistema nervoso, os suplementos para que possam levar e para que possam adquirir, e ainda assim também um outro que é um detox para também poder ser feito após a terapia. Portanto, é mais completo, não é? Para garantir de facto estes resultados que referiu. A Cristiana, e nem de propósito, falou de amor próprio, falou de autocuidado, e eu terminava aqui esta nossa conversa agradecendo, felicitando pelo trabalho, desejando muito sucesso. É de facto um trabalho muito meritório fazer com que as pessoas deixem de fumar. É sem dúvida no mundo a causa principal evitável de doença e de morte no mundo todo e, portanto, parabéns pelo trabalho fantástico que tem feito e muito sucesso e que abra muitas clínicas e que ajude muitas pessoas em Portugal e por esse mundo fora. E dizer também que amor próprio, autocuidado, autoconhecimento, tudo isto pode ficar a saber mais no Self-Care Marketing Summit, que vai ser no fim de semana de 29 e 30 de março, em Lisboa, na Cordoaria Nacional. Estão todos convidados e, obviamente, a Cristiana também. Espero vê-la lá e conto consigo também. Muito parabéns, Paula, também pela mulher empreendedora que é e mulher de sucesso que é. Mulheres ao rubro. Mulheres empreendedoras que trabalham muito. Verdade, não é Mas só. vale a pena. Quando se acredita, não é? E sentimos que estamos a fazer tudo com um propósito, sem dúvida. E neste caso o nosso é igual, que é dar mais e melhor saúde às pessoas. Por isso não podíamos estar mais em sintonia. Cristiana, obrigada pelas suas palavras. Foi um gosto muito grande. Um beijinho, boa noite, bom descanso e obrigada a todos que estavam aí desse lado. Obrigada pelos testemunhos, pelas partilhas. Eu acho que foi das lives em que mais pessoas partilharam aquilo porque passaram. Portanto, muito obrigada. Isto faz ainda mais sentido com as vossas partilhas e testemunhos. Parabéns uma vez mais à Cristiana pelo trabalho fantástico que faz. E para a semana, quarta-feira, voltamos e vamos falar sobre colagênio. Tudo o que temos que saber sobre colagênio. Cristiana, um beijinho. Boa noite a todos. Com licença.